Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Nosso querido irmão Vital Froze já disponibilizou seu texto-aula de hoje. No texto de hoje ele vai tratar sobre as nossas vivências no planeta, nossas experiências, o porquê certas situações ainda acontecem, quais as consequências disso. Garanto a vocês que está um texto muito interessante, um conteúdo repleto de aprendizagem e esclarecimentos. Tenho certeza que aqui estará a dúvida de muitas pessoas. Apesar de tribulado não conseguir parar para poder fazer um vídeo, este texto aqui eu fiz questão de trazer a vocês. De todos os textos que eu narrei do começo do ano até aqui, este eu acho que será o melhor aproveitado. Portanto, solicito a você que faça um esforço aí do seu lado, assista o vídeo por inteiro. A introdução é interessante, sim, mas o desfecho é a explicação de todo o conteúdo. Se não fosse te ajudar, eu não recomendaria a você esse texto. Na verdade, eu nem perderia o meu tempo em trazer este vídeo aqui para o canal. Só lembrando, a grande maioria dos nossos inscritos ainda não estão inscritos no canal. E provavelmente você é um deles. Aproveite e aperte o botão inscreva-se aí e venha fazer parte dessa grande família Ascensão de Gaia. Aproveite e aperte também o sininho aqui embaixo. Assim você vai ser notificado de todo o conteúdo que nós postamos aqui, quase que diariamente. Agora você faz parte da família Ascensão de Gaia. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. E aqui entrego com vocês, com muito amor e carinho, o texto do nosso irmão Vital Froze. Espero que vocês estejam realizando sim a sua meditação diária. Isso está sendo extremamente importante para cada alma nesse planeta e para todo o coletivo. Tenha certeza, esta é a sua chave, a manutenção da sua frequência elevada. Seja meditação, oração, como queira chamar. Tire seu tempo diário para que você possa refletir, meditar. Tudo bem? Vou deixar vocês agora com o texto do irmão Vital Froze. Hoje ele traz o título Mais informações sobre o plano de alma. Com vocês, o texto do irmão Vital Froze. Amados, o plano de alma é um projeto encarnatório feito pela alma durante o período denominado entre vidas, ou seja, no além-túmulo. A alma, estando liberta do corpo, tem a sua capacidade de consciência mais alargada, o que possibilita lembrar das vidas passadas, e desta forma consegue avaliar a sua caminhada até então. Nesta condição, ela também consegue ver o futuro, pelo menos um período que abrange o tempo necessário que vai durar a sua próxima encarnação. Uma vez avaliado o seu ponto real dentro da sua evolução individual, a alma elabora um plano encarnatório que possibilite a sua evolução o mais rapidamente possível. Sabendo como será o futuro e o que vai acontecer em cada região do planeta, ela também escolhe o país, a cidade e o lugar onde deve nascer, crescer e viver, pois ela vai depender de todos esses fatores a fim de vivenciar e experienciar as suas provas e expiações. Ela também estipula um tempo necessário para concluir tal projeto enquanto encarnada. Pede então o tempo de vida corpóreo para a próxima encarnação, e a não ser pelo suicídio, ato que seria uma escolha pelo seu livre-arbítrio, nada e ninguém pode impedir que ela tenha esse tempo de vida num corpo físico. Pede também que situações necessárias venham até ela durante a encarnação seguinte, a fim de aprender, resgatar ou curar pendências ainda existentes. Tais situações que podem ocorrer apenas na região geográfica onde ela irá viver, ou situações referentes à sua saúde, finanças, relacionamentos, profissão, etc. No momento certo, o universo vai levar até ela cada coisa solicitada neste plano de alma. Por isso dizemos que ninguém vai passar por aquilo que não precisa passar, e que também ninguém foge de si mesmo. Tudo é sempre planejado nos seus mínimos detalhes, antes mesmo de reencarnar, e ninguém vai passar pelo que não precisa passar. Seria uma perda de tempo, não somente para a alma encarnada, mas também para sua equipe espiritual, que lhe acompanha durante todo o tempo. As leis divinas são tão profundas e tão justas que a mente humana ainda não consegue entender a sua profundidade.
No áudio do último sábado, alguém fez um comentário, indagando se a alma pode incluir um assassinato, por exemplo, no seu plano encarnatório. Essa questão me fez escrever o texto de hoje, pois não é possível responder isso em poucas linhas. É preciso ir muito mais profundamente e entender o verdadeiro objetivo das almas, que decidiram experienciar a vida no mundo de provas e expiações. A Terra é uma escola de almas. Nós somos os seus alunos. A regra vigente aqui na terceira dimensão é experienciar a dualidade dentro de cada ação, que em uma consciência humana pode viver, agir, criar ou imaginar. Viver as duas polaridades de cada ação, ora num extremo, ora no outro. No extremo está aquilo que compreendemos como o bem, e no outro, aquilo que entendemos como o mal. Além disso, as almas sempre foram submetidas ao véu do esquecimento, pelo menos durante o período que ela estivesse encarnada. Esquecer das vidas passadas é essencial, pois sem isso, ela não poderia experienciar e sentir como real essa emoção vivida, seja num ato benéfico ou num ato maléfico. Somente no período entre vidas é que ela consegue lembrar, por isso lhe facilita a avaliação de sua caminhada, como foi dito aqui no início do texto. O plano da Terra, na condição de escola, ofereceu amplas oportunidades a todas as almas, durante todos os tempos idos. Todas as almas puderam experienciar cada possibilidade dentro de uma mente criativa, a cada possibilidade nos seus dois extremos, ou seja, nas suas polaridades. Então, você, eu e todos os humanos já passaram por ela. Já roubamos, já fomos roubados, já matamos, já fomos mortos, já traímos e já fomos traídos. Já passamos por tudo aquilo que se pode imaginar, ora num lado, ora no outro, pois, como foi dito, viver as polaridades. O mais interessante é que hoje sabemos as consequências de cada ação que pode praticar no dia a dia. Isso significa que toda a humanidade já recebeu as oportunidades e aprendizado de todas as matérias ministradas nesta escola. Esta é também a razão determinante para a transição planetária. Não há mais nada a ensinar neste nível de aprendizado. O que ocorre é a repetição recorrente de atos e atitudes de parte de seus alunos. Mesmo assim, cada um que repete ações na polaridade do mal sabe e tem consciência do que está fazendo. Repetir a polaridade negativa nesta atual encarnação, salvo em situações que ainda possam ser reparadas antes do desencarne, irá remeter a alma para uma outra escola, ainda de provas e expiações. Este é o risco que todos nós corremos. Por isso, o vigiai e orai é muito importante. Alguns escorregões aqui e ali ainda podem ser reparados, desde que haja a boa vontade em se tornar melhor. E como sempre dizemos, basta alcançar a média para ser aprovado. Não é necessário obter notas máximas. A frequência da alma é que determina a aprovação ou não na nova Terra. Nos primórdios da humanidade, as lições aprendidas, mesmo quando a alma exercia o seu personagem na condição de mal, não era punida na sua encarnação posterior, pois o aluno não pode ser punido por ter experienciado a lição, até porque nas encarnações seguintes, naturalmente, ele iria experienciar o outro lado da ação. E foi assim que todos nós aprendemos, através de cada experiência, aquilo que é moral ou não. O grande problema é quando somos testados, ou seja, submetidos às provas. Depois de ter aprendido cada lição, tanto na polaridade do bem como do mal, a consciência já sabe se deve ou não agir em determinadas circunstâncias. Eles são os seus momentos das provas, às quais todos somos submetidos. Surgem oportunidades que nos impulsionam a cometer um delito, já experienciado no passado da alma. Muitas vezes, por trazer vantagens pessoais, o encarnado submete à tentação e repete uma ação que fere os princípios éticos e morais das leis que regem esta escola de almas. Não passando numa prova, a alma encarnada será submetida ao resgate obrigatório, que nada mais é daquilo que conhecemos como karma negativo. Então, a alma, quando está no período entre vidas, fora do corpo físico, consegue lembrar das tais falhas na última existência, ou até mesmo nas existências anteriores, e entende que ainda precisa resgatar as consequências negativas.
faz um plano de alma que lhe possibilite atingir tal intento. No caso de pergunta feita no áudio de sábado, a resposta então é a seguinte: a alma pode estipular sim ser assassinada na próxima encarnação. Isso serviria como resgate de um débito ainda de vidas passadas. Desta forma, ela adianta o processo, pois de outras formas, talvez demoraria várias encarnações, e agora não há mais tempo. Como a pergunta deixa margem para duas interpretações, pois ela fala da possibilidade sem dizer se cometerá ou sofrerá um assassinato. Então vamos dar aqui também duas respostas. O plano de alma estipula sim se ela precisa passar pela situação a ser assassinada, pois, como foi dito, é uma maneira de resgatar a dívida pendente. De outro lado, a alma jamais colocaria em seu plano encarnatório cometer um assassinato, não nos tempos atuais, pois a sua primeira experiência como assassino já foi feita em vidas passadas. Essa é a última encarnação na dualidade neste planeta, e colocar isso no plano encarnatório seria decretar o seu próprio exílio. Na verdade, aquele que comete o crime agora precisava apenas ser submetido à prova e, infelizmente, falhou, reprovou. É preciso deixar claro que a alma, quando está desencarnada, tem a noção mais ampla da vida. Ela jamais elaboraria um plano encarnatório colocando situações propositais que a prejudicassem no seu avanço ou na sua evolução. Somente lá, nas primeiras encarnações, nesta escola, quando de fato precisava entender e sentir como é de fato passar por cada experiência. Após vivenciada cada experiência, caindo nas provas a qual é submetida, sempre exigirá reparação condizente a cada ação. Eu sou Vital Froze e minha missão é o esclarecimento. Namastê.